Lucas capítulo de número 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Senhor, nós te glorificamos nesta noite, te exaltamos, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é bom, e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, fale conosco neste momento. Nós já te adoramos com cânticos, mas fale conosco através da tua palavra, porque precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém, Jesus. Amém? Pode se assentar, pode tomar o seu assento. Louvado seja o nome do Senhor por esta noite. Engrandecido seja o nome do Senhor. Amados irmãos, eu quero meditar com os irmãos hoje no seguinte tema: as atitudes de um grande homem. Diga comigo: as atitudes de um grande homem. As atitudes de um grande homem. Estamos agora em Jericó, a segunda cidade mais importante na época de Jesus da Judeia. Jericó apresentava agricultura eficiente, produção de palmeiras, árvores de bálsamo, uma cidade desenvolvida na área comercial, e uma cidade também em que os romanos tinham no seu poder, em que tiravam os impostos, quem sabe para realizar os sonhos do Império Romano, ou de Roma, ou dos romanos, né? Quem sabe realmente colocar em prática muitas coisas. Por isso eram cobrados os impostos. Aí chegamos então naqueles que tinham esta função de cobrar os impostos. Esses homens que tinham esta função de ir até as pessoas, ou as pessoas vinham até eles trazendo os seus impostos. Zaqueu era um homem desses, um publicano, cobrador de impostos. O cobrador de impostos não tinha muita boa fama. Por quê? Porque era instituído um valor para cobrar-se os impostos, e alguns cobravam a mais. Aí então eles repassavam os impostos para os romanos e ficavam com o que sobrava. Alguns tinham as suas, como que eu posso dizer, alguns aceitavam subornos dos maiorais, diminuindo assim a taxa do imposto e sobrecarregando dos mais pobres. Por isso que eles não eram muito bem-vindos ou bem-quistos. Por isso que a sociedade tinha um pé atrás, podemos dizer assim,
com os publicanos, os cobradores de impostos. Mas no meio deles tinha um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era judeu. E para aquela sociedade, Zaqueu era um traidor, porque trabalhava cobrando impostos do povo. E quando isso acontecia, a má fama não era só de Zaqueu, mas achegava-se também à sua família. Zaqueu, ele era sim um cobrador de impostos, mas muitos enxergavam ou enxergam Zaqueu como alguém que agia de uma forma ilícita, mesmo a Bíblia não nos dizendo claramente que ele praticava estas coisas de roubar o dinheiro das pessoas. Talvez você enxergue Zaqueu como um corrupto. Talvez você enxergue Zaqueu como um homem que lesava as pessoas. Talvez você enxergue Zaqueu como alguém que tirava o sustento das pessoas. Mas enquanto eu meditava neste texto, eu enxerguei neste texto algumas lições importantes que Zaqueu deixou para a minha vida e para a sua vida também. E quando eu estava meditando neste texto, eu tirei os meus olhos um pouco dessa questão de Zaqueu ser visto como alguém que lesava as pessoas. Aí então eu cheguei neste tema, e o Senhor nos leva a este tema, as características de um grande homem. Zaqueu, ele era um judeu, ele conhecia a lei, ele sabia com certeza tudo que os seus pais passaram para eles. Mas um dia Zaqueu, ele se preocupa tanto, que ele fica sabendo que Jesus estava passando, entrando em Jericó, e não dá outra. Zaqueu, ele vai correndo para ter com Jesus, mas a multidão não deixa. Aí então ele sobe no sicômoro, e Jesus o avista lá, e lá Jesus pede para que ele desça depressa, e vão até a casa de Zaqueu, e lá eles participam de um diálogo que mudaria a vida de Zaqueu. Quando eu estava lendo este texto, eu vi algumas características, como eu já disse, que eu quero compartilhar com você. As características de um grande homem. As características de um homem que nos deixou exemplos maravilhosos na sua palavra. Zaqueu nos deixa algumas lições, eu quero compartilhar com você. Já que estamos na era de compartilhar, né, eu quero compartilhar com você aí, e eu espero que venhamos realmente a compreender aquilo que o Espírito Santo de Deus tem a falar ao nosso coração nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Quando eu estava lendo este texto, eu não pude descartar algumas coisas que o Espírito Santo falara ao meu coração, acerca de algumas atitudes que eu preciso ter, e você também precisa ter, nós precisamos ter. E a primeira característica que eu quero ver com você e meditar com você hoje, a atitude de um grande homem não cultiva sentimentos maus. Um grande homem não cultiva sentimentos maus. Como assim, pastor? Como assim? Um grande homem não cultiva sentimentos maus. Eu quero que você leia comigo do primeiro verso ao verso de número 3, que diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Esses 3 versículos nos mostram
uma atitude sublime de Zaqueu. Você já imaginou como Zaqueu ele era visto pelas pessoas? Você já imaginou quando as pessoas viam Zaqueu na rua, as palavras que atingiam o coração de Zaqueu? Era para Zaqueu não querer saber de nada. Era para Zaqueu não querer saber de mais nada. Porque muitas vezes o coração do homem diz isso. Se nós somos feridos, a tendência é que venhamos a ferir. E nós vamos ver que não foi assim que Zaqueu agiu. Se nós somos lesados, a tendência é que também venhamos a lesar. Se somos atingidos, a tendência é também que venhamos a atingir também. Mas quando Zaqueu vai até Jesus, sabe uma lição importante que eu aprendo aqui? Que Zaqueu não alimentava maus sentimentos diante das pessoas. Porque quem alimenta maus sentimentos, dificilmente demonstra uma vontade real de mudança. Quem alimenta maus sentimentos, dificilmente demonstra uma vontade real de mudança. Você já viu uma pessoa que alimenta um sentimento de inveja? A cada dia que passa ela é mais invejosa. Você já viu uma pessoa que alimenta um sentimento de raiva? A cada dia mais ela vai ter raiva. Uma pessoa que alimenta um sentimento de vingança, a cada dia mais ela vai querer se vingar. Uma pessoa que alimenta o pessimismo, a cada dia mais ela vai ser pessimista. Mas Zaqueu não alimentava maus sentimentos, porque ele queria mudança de vida. Ele queria mudança. Ele queria que a sua vida fosse transformada na presença de Jesus. Ele queria que a sua vida realmente fosse transformada. Se ele tivesse alimentado o sentimento de raiva, ele queria o quê? Que as pessoas se perdessem a cada dia mais. Se ele não ligasse para as pessoas, ele não queria ter um bom relacionamento com a sociedade. Ele não queria ser bem quisto com as pessoas. O que eu aprendo com Zaqueu é que por mais que as pessoas venham a nos ferir com palavras, por mais que as pessoas venham a nos ferir com atitudes, nós não podemos alimentar maus sentimentos, porque a Bíblia não nos ensina isso, porque a palavra do Senhor não nos ensina isso. Quem alimenta mau sentimento dificilmente tem vontade de mudança na sua vida, porque ela se acomoda. O seu coração se enche de amargura, o seu coração se enche realmente daquela vontade de se vingar, ou daquela vontade de não querer se relacionar com as pessoas e tudo mais. E Zaqueu poderia ter feito isso, mas quando ele procura ter com Jesus, ele está dizendo: Senhor, eu quero mudança, eu quero ser aceito pela sociedade, eu quero ser bem visto pelas pessoas. Se ele tivesse alimentado maus sentimentos, meu irmão, ele não teria procurado Jesus. Quando eu olho para a vida de Zaqueu, eu vejo que eu não posso alimentar maus sentimentos, porque ao invés dos sentimentos maus me levarem a caminhos certos, sentimentos maus me levarão a caminhos tortos. Sentimentos maus me levarão a caminhos tortos, a caminhos para longe do Senhor. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, vamos ver lá? Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Provérbios 3, 5 a 6.
Diz assim a palavra do Senhor. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, ou não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Não se apoie nos seus próprios sentimentos. Não se apoie naquilo que você acha que é certo, porque o coração do homem é enganoso. Quando nós alimentamos sentimentos maus, nós não buscamos Jesus. E isso me leva a crer realmente que Zaqueu não tinha ou não estava alimentando sentimentos maus. Quantas vezes diante de algumas circunstâncias na nossa vida nós alimentamos sentimentos maus? Quem sabe uma palavra que você ouviu durante esta semana e você alimentou um sentimento mau, de raiva, de fúria, de querer se vingar durante esta semana por causa disso que você ouviu. Quem sabe uma atitude que tomaram contra você, que realmente entristeceu o seu coração e você veio a pensar em se vingar. Isso deixou o seu coração irado. Isso deixou o seu coração descontrolado. Confie no Senhor. Não se apoie nos seus próprios entendimentos. Não se apoie nos seus próprios sentimentos. Sentimentos ruins nos levam a caminhos maus. Sentimentos ruins nos levam a sermos pessoas indigestas. Quem gosta de ficar perto de pessoas que possuem sentimentos ruins aí? Meu Deus, que dificuldade. As pessoas se afastam dela, porque ela demonstra isso. Quantas pessoas estão doentes por alimentarem sentimentos maus, sentimentos de vingança, por coisas que aconteceram no passado e elas não conseguiram superar isso até os dias de hoje. Mas o Senhor Jesus está aqui para te ajudar a superar tudo isso em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não alimente os sentimentos maus. Não alimente sentimentos que te tornem uma pessoa egoísta. Porque uma pessoa que alimenta sentimentos maus se torna uma pessoa egoísta. Porque ela só olha para dentro dela. Ela só se preocupa com ela. Ela só se preocupa com ela mesma. Que possamos não alimentar sentimentos maus. Que possamos realmente alimentar sentimentos bons. Diga comigo, sentimentos bons. Sentimentos que nos levam para mais perto do Senhor e não venham nos distanciar dEle. Sentimentos que nos venham aproximar do Senhor e não nos distanciar dEle. Eu quero fazer aqui uma comparação com você de um texto muito conhecido de Provérbios 4, 23. Provérbios capítulo 4, versículo de número 23. Em que diz, na versão corrigida: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele precedem a saída da vida. Na tradução da linguagem de hoje, o mesmo texto tem a seguinte tradução: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Até quando você vai alimentar sentimentos maus aí?
Até quando você vai deixar que palavras que foram lançadas sobre você alimentem a sua vida e venham a direcionar a sua vida? Até quando nós vamos permitir isso? Sendo que o Senhor pode nos livrar de todas essas coisas e te dar uma vida abençoada em nome do Senhor Jesus. Pessoas que estão presas no passado, pessoas que estão presas realmente em palavras, em atitudes, em ações do passado, mas hoje o Senhor Jesus está aqui para libertar a sua vida. Por isso, em nome de Jesus Cristo, tenha este sentimento de mudança como Zaqueu teve. Não, eu não posso me prender em sentimentos maus, eu quero realmente mudança. Eu não quero alimentar sentimentos maus, sentimentos de raiva, sentimentos de vingança. Eu quero ter uma vida diferente ao lado do Senhor Jesus. Eu quero ter uma vida diferente ao lado do meu Salvador, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o nosso desejo possa ser realmente: Senhor, eu quero ter uma vida de mudança, uma vida diferente. Eu quero ser para glorificar o teu nome, como diz a carta de Paulo aos Efésios. Nós nascemos para glorificar, nós nascemos para exaltar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Não alimente sentimentos maus. Sentimentos maus só vai te fazer piorar, só vai te fazer realmente piorar o seu estado. Não fique preso diante disso. Segunda lição que eu encontro aqui em Zaqueu, em que eu enxergo nele um grande homem. Segunda lição e a segunda verdade que eu quero compartilhar com você: que um grande homem não se esconde atrás dos seus possíveis erros. Um grande homem não se esconde atrás dos seus erros, nem atrás dos seus possíveis erros. Vamos ver lá o versículo de número 8 de Lucas 19. Lucas 19. Que o Senhor seja engrandecido nesta noite. Versículo 8. Zaqueu. Vamos ver o que diz. Lucas 19, 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Se tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Zaqueu não se esconde atrás do seu erro ou do seu possível erro. Zaqueu está diante de Jesus, em um diálogo de proximidade com o Mestre, e a única coisa que Zaqueu tem para dizer para Jesus naquele momento: Senhor, se eu errei, não tem problema, eu devolvo, eu restituo. Quantas vezes nós erramos e nós nos escondemos atrás dos nossos erros? Todos nós temos erros. Podem até acontecer sem intenção, mas temos. Zaqueu possuía erros, mas como lidar com eles? Zaqueu entende que aquele momento era o momento de agir. Era o momento de agir. Sabe, meu irmão, às vezes nós erramos e nós queremos nos esconder atrás dos nossos erros, até mesmo diante de Cristo, achando que Ele não vê, achando que Ele não vê nada, achando que Ele não enxergou, e nós queremos nos esconder atrás dos nossos erros. Erros inúmeros que cometemos todos os dias, falando acerca de pecado, falando acerca de lesar alguém, falando acerca de palavras lançadas. O homem tem esta característica, infelizmente,
de ser difícil de assumir os seus erros. Não, eu errei mesmo. Não, eu errei mesmo. Desculpa, eu errei mesmo. Somos difíceis de assumir os nossos erros. Somos difíceis de assumir quando erramos. Mas os nossos erros muitas vezes podem nos levar ao descrédito. E Zaqueu sabia disso. Muitas vezes a falta de reconhecimento dos erros nos faz querer fugir da situação, virar as costas, ir embora e não querer saber mais, esconder, fugir. Quantas vezes diante de um erro nós queremos fugir, queremos deixar para lá, enquanto o Espírito Santo de Deus está falando, volte lá e conserte o seu erro, nós queremos fugir. Não reconhecer o meu erro me faz sempre querer arrumar alguém para pôr a culpa. Não, a culpa foi dele. E é interessante que isso caminha na nossa vida desde criança. Porque quando as coisas acontecem, quando somos crianças, a culpa sempre é do irmão, nunca é nossa. A culpa é sempre do menor, nunca é nossa. Quando nós erramos, ou quando nós não assumimos os nossos erros, isso nos faz perder a paz interior. Confúcio, pensador chinês, diz: não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Não corrigir as nossas falhas é o mesmo que cometer novos e novos erros. Mas no seu diálogo com Jesus, o que Zaqueu faz? Senhor, se eu tenho errado, eu restituo. Talvez nós erramos diante das pessoas e temos que consertar. Talvez nós erramos diante de Deus e temos que consertar. Mas isso nós precisamos fazer e ter esta atitude de Zaqueu, de reconhecer os nossos erros e assumir os nossos erros. Porque aí sim existe libertação, amém ou não? Porque diante dessas palavras de Zaqueu, o que Jesus diz? Hoje a salvação entra nesta casa. Hoje a salvação chega a esta casa. Diante do nosso reconhecimento, meu irmão, o Senhor nos abençoa. Reconhecer os nossos erros também é a atitude de um homem. E em terceiro lugar, para terminarmos, a atitude de um grande homem. Um grande homem não se expõe por aquilo que não vale a pena. Diga comigo: um grande homem não se expõe por aquilo que não vale a pena. Meu irmão, vamos lá. Vamos pensar. Zaqueu, ele era conhecido pelos romanos. Zaqueu, ele era conhecido pelos judeus. Zaqueu, ele era conhecido por todo mundo. Ele era reconhecido, ele tinha fama diante das pessoas, podemos usar este termo. Você acha mesmo que, sendo Zaqueu tão conhecido no meio do povo, ele iria realmente sair correndo como uma criança, como ele deve ter feito, como uma criança, e realmente ter subido em uma árvore chamada sicômoro, para se expor diante das pessoas, se ele não achasse que Jesus fosse importante para a sua vida? Quanto tempo faz que você não sobe numa árvore? Quanto tempo faz? Por que você não sobe numa árvore? Primeiro, porque falta um pouquinho de exercício físico aí e você não aguenta mais. Segundo, porque o que as pessoas vão dizer se viver de cima de uma árvore?
Mas Zaqueu me ensina uma lição maravilhosa, de que por Jesus vale a pena tudo. Por Jesus vale a pena tudo. Por Jesus vale a pena ser chamado de maluco. Por Jesus vale a pena ser chamado de doido. Por Jesus vale a pena. Meu irmão, por Jesus vale a pena realmente você entregar a sua vida a Ele. Zaqueu teve que enfrentar ele mesmo. Zaqueu teve que enfrentar os romanos. Zaqueu teve que enfrentar os judeus. A exposição de Zaqueu era grande diante de todos e dele mesmo. Mas ele agora nos revela que encontrou o maior sentido da vida. Zaqueu cansou de viver um conflito com ele mesmo. Zaqueu cansou de viver um relacionamento realmente, quem sabe, cercado de pessoas apenas interessadas na sua posição. Zaqueu se cansou de viver escravo do sistema que vivia. Zaqueu se cansou daquilo que, quem sabe, ele mesmo tinha construído. Zaqueu entende que por Jesus valeria a pena. E ele reconhece isso. Por Jesus vale a pena. Pelo Senhor Jesus vale a pena. Versículo 4, versículo 5 diz assim: então, correndo adiante, subiu a um sicômoro e a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar na sua casa. Zaqueu entende que por Jesus vale a pena. Por Jesus vale a pena se desprender dos maus sentimentos. Por Jesus vale a pena ser chamado de doido. Por Jesus vale a pena reconhecer os meus erros. Por Jesus vale a pena renunciar à minha vida. Por Jesus vale a pena renunciar os meus status. Por Jesus vale a pena. E para concluir esta mensagem, eu quero dizer: quantos desafios nos rodeiam dia após dia, mas as nossas atitudes nos revelam quem realmente nós somos. As nossas atitudes nos revelam quem somos. As atitudes de Zaqueu nos revelam quem realmente ele era. Quem realmente ele era. E eu quero fechar esta mensagem dizendo para você, hoje, quem você é. Quem nós somos? Será que não temos alimentado sentimentos maus dentro de nós? Enquanto o Espírito Santo de Deus quer um espaço aí para transformar realmente a nossa vida? Será que realmente não estamos assumindo os nossos erros? Mas Jesus Cristo quer fazer parte da nossa vida de uma forma plena, de uma forma verdadeira. Em nome do Senhor Jesus, que essas lições possam fazer parte da nossa vida, que essas lições possam fazer parte da minha vida e da sua vida também.